Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Domingo nós começamos o tempo do Advento, o início do tempo litúrgico na igreja. O tempo do Advento ele é um tempo de esperança, e não só de expectativa. Porque nós podemos ter uma expectativa de que hoje vai chover e não chova. A expectativa ela pode receber uma notícia positiva ou uma notícia negativa. A esperança não. Por isso nós podemos comparar o tempo do Advento, por exemplo, como uma mulher que está grávida. A mãe, o esposo, os parentes, os amigos, todos vivem uma esperança, uma certeza de que aquele filho vai nascer. Essa espera dos 9 meses para aquele filho nascer, nós podemos fazer essa comparação com o Advento. Nos primeiros domingos do Advento nós vamos ver a questão da segunda vinda de Cristo. E nos últimos domingos nós veremos a preparação do nascimento de Jesus no Natal. Tanto uma verdade como a outra verdade são certezas de esperança. Nós estamos no ano A, e no ano A nós vemos o Evangelho de São Mateus, no ano B o de Marcos, no ano C o de Lucas. E hoje a liturgia nos traz no Evangelho a multiplicação dos pães. É interessante percebermos que esta multiplicação não é a primeira. Esta multiplicação é a segunda. Jesus já multiplicou os pães uma primeira vez e repete o milagre agora neste momento. Vejam que interessante. No tempo de Jesus, na Terra Santa, Jesus ele andava de barco no mar da Galileia, ele parava o barco com aquelas velas, não é? E o povo, como vocês, esperavam para ouvir Jesus. Os discípulos colocavam a vela no barco e o vento batia. Se o vento batia para a esquerda, a multidão ia para a esquerda. Se o vento ficava reto, a multidão ficava à frente. Se o vento batia à direita, a multidão ia para a direita. Jesus era um homem esperto. Se o vento estava para a direita e a multidão ia para a direita, ele se direcionava ao povo e o povo ficava no monte, como se fosse um estádio, não é? Aqueles degraus que tem no estádio. Ele falava
e o vento fazia com que a voz de Jesus chegava àquela multidão de pessoas. Naquele tempo não tinha microfone. Era isso que acontecia para que aquela grande multidão ouvisse a voz de Jesus. E esse monte da multiplicação dos pães é o mesmo monte das bem-aventuranças, que é o mesmo monte do primado de Pedro. Está lá até hoje. O monte não muda. Ao longo dos anos, as construções vão acontecendo e vão se mudando, mas a natureza não muda. Essa mesma natureza se encontra até hoje no mesmo lugar da multiplicação dos pães. Vejam que interessante. No Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13, fala da primeira multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, as multidões vão ao encontro de Jesus, e Jesus se enche de compaixão e cura os que estavam doentes. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus tem compaixão do povo que está doente. No Evangelho de hoje, Jesus tem compaixão do povo que está com fome. Primeira diferença das duas multiplicações. Depois continua a primeira multiplicação. Os discípulos, e aqui está a figura de André, que nós celebramos ontem. Mestre, manda o povo, está tarde, manda o povo embora para eles comerem alguma coisa, comprarem alguma coisa. Na primeira multiplicação, a preocupação da fome é dos discípulos. Na segunda multiplicação do Evangelho de hoje, é Jesus que tem compaixão e diz: o povo está há 3 dias comigo. Vocês acham que nós aguentamos ou não? O Evangelho diz que aquela multidão está 3 dias com Jesus sem comer. 3 dias. Nós aguentamos ou não? Interessante. A ciência já explicou que a gente morre primeiro de sede, para depois morrer de fome. Certo? Certo ou não? Muito bem. Por que que aquele povo não estava com sede? Nem na primeira, nem na segunda. 3 dias com Jesus. E a sede? Não tinham? Imagina este sol, não é? Estamos vivendo dias tão frios, né? Tão arejados esses últimos dias, que não nos dá sede. Imaginem no deserto, à beira do mar da Galileia. Jesus era um homem inteligente. No monte das bem-aventuranças, no monte das multiplicações e do primado de Pedro, há 7 fontes, conhecidas como heptágono. Fontes de água limpa e doce. Vejam, até para escolher o lugar para pregar para o povo, Jesus pensa. É esperto. Imaginem que no meio daquelas 7 fontes as crianças iriam brincar, ou seja, os pais ficariam tranquilos. Todas as vezes que a criança dizia: mãe, estou com sede, pai, estou com sede, não precisava dizer, era só ali na fonte. Jesus saberia que estando ao lado das fontes, o povo permaneceria mais tempo com ele. Até para pregar o Evangelho, nós precisamos pensar nessas coisas, não é? Veja, eu quero que o povo permaneça comigo. Por isso eu vou levar a um lugar que eles fiquem mais tempo comigo. Jesus era esperto. Nós também somos, se Deus quiser, não é? Com a ajuda dele vamos conseguir. Jesus diz aos nossos queridos discípulos: não vamos mandar esse povo embora não, na multiplicação dos pães. Vós mesmo dais de comer. Pega 5 pães e 2 peixes e multiplica. Hoje são 7 pães e alguns peixinhos. Quando nós entramos na igreja da multiplicação dos pães na Terra Santa, embaixo do altar tem uma pedra, não é? Onde diz a tradição que foi ali que Jesus pega os pães e ele abençoa. Mas quando nós olhamos como é que chama? Esqueci o nome. Mosaico. O mosaico não tem 5 pães.
O mosaico tem 4 pães.